Boa noite a todos. Boa noite também aos nossos irmãos encarnados. E aí, passaram bem de Natal? Sim. Acho que o Natal é, como a gente sempre tenta trazer, né? Nós vira a confraternização, quando lança, né? A gente não pode deixar de esquecer de Jesus. Então, que ele possa, nesse mês de dezembro especial, que as pessoas estão mais amorosas, mais caridosas, né, poder acessar o nosso coração, a humanidade, para que tempos novos e melhores venham aí nesse 2025, né? Alguém gostaria de abrir o Evangelho hoje? Por favor, Marcelo. O Marcelo abriu para nós capítulo 24. Não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire, não coloquei a candeia debaixo do alqueire. Então vamos entender as palavras, né? O que é colocar a candeia embaixo do alqueire? Alguém sabe o que é? Candeia, o que é alqueire? Tem o alqueire de terra, né? Que é medido de terra. Mas aqui ele está falando assim, ó, candeia, como se fosse candeia, o candeeiro, a vela, né? A luz. Não colocar debaixo do alqueire. O alqueire era um cesto, como se fosse um balde ali. Então imagina a gente pegar uma luz e colocar debaixo do balde, debaixo daquele recipiente que vai ofuscá-la, né? Então ele está falando, não coloca a luz debaixo, não coloca a luz, não fecha a luz, não abafa a luz, né? Então vai ser mais ou menos nesse sentido que ele vai trazer para nós. Aí vai falar nesse capítulo, lâmpada debaixo do alqueire, porque Jesus fala por parábolas, não ir aos gentios, os sãos não precisam de médico, coragem da fé, carregar sua cruz, e quem quiser salvar sua vida, irá perdê-la ou perdê-la. Então, o primeiro item desse capítulo, que então, o Marcelo abriu logo no começo desse capítulo, lâmpada debaixo do alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Todos sabem o que é parábola? Parábolas são histórias, né? Então Jesus ele falava por parábolas. Jesus contava histórias. Um pescador jogava sua rede e ele pescava um peixe. Um agricultor plantava a semente no solo. Então ele falava por parábolas. Através dessas figuras, dessas imagens, dessas histórias, ele trazia por trás delas uma moral, né? Um ensinamento. Então, capítulo 5 de Mateus, versículo 15. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um alqueire, mas coloca-se num candelabro, num candeeiro, a fim de que ela ilumine todos os que estão na casa. Então nós não devemos pegar uma lâmpada, colocá-la embaixo do balde, e sim colocá-la em cima de um candeeiro, né, no suporte, ou no alto ali, para que ela ilumine todo o ambiente. Ninguém acende uma lâmpada. Agora uma passagem de Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17. Ninguém acende uma lâmpada para depois cobri-la com um recipiente ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca num candelabro para que aqueles que entrem vejam a luz, pois nada há de secreto que não deva ser descoberto, e nada de oculto que não deva ser conhecido e manifesto publicamente. Então, olha que legal esse ensinamento, né? Se a gente parar para pensar o tanto de vertente de ensino que traz essa passagem, a gente pode falar da luz. Que luz? A luz do bem, né? Nós devemos fazer o bem para todos. A luz do conhecimento, tudo aquilo que a gente traz de possibilidade de disseminação de coisas boas, a gente deve colocar à disposição de todos e não num intuito particularista, ou colocar debaixo. É o que ele falava dos talentos, por exemplo. Olha, se você tem um talento, não enterre o seu talento. Pegue o seu talento e o multiplique, né, para um dia você entregar ao seu Senhor, e o seu Senhor fica contente com aquilo que você é. A gente pode pegar todos esses sentidos e utilizar nessa passagem. Então ele vai trazer, no decorrer desse capítulo, algumas das aplicações dessa luz, dessa chama, né, que é colocada para nós, né? E ele fala aqui, nada há de secreto que não deva ser descoberto. Mesmo as coisas mais que hoje são mistério para nós, né, que são desconhecidos, que nós não temos entendimento,
um dia hão de se fazer conhecidas. Por quê? Porque nada há de ser criado, igual fala, né? Nada daquilo que meu pai não plantou vai vingar. Por quê? Porque aquilo que é de verdade, aquilo que é, vamos dizer assim, da vontade de Deus, ela vai um dia vir e se tornar conhecimento de todos nós. Mas muitas vezes nós ainda não estamos prontos para compreender tudo aquilo que está sendo apresentado para nós. Então é o que ele coloca aqui também, né? Nada há de oculto que não deva ser conhecido e manifesto publicamente. Então é só a gente parar para pensar quando uma nova descoberta ela é feita aqui para a humanidade. Né? Fala, nossa, determinada proteína está sendo estudada pela medicina. Então um grupo de estudiosos lá da Unesp estão trabalhando com aquela determinada proteína. Olha, estudiosos lá da Harvard estão trabalhando com ela. Um novo método, o avião, né? Santos Dumont estava desenvolvendo um avião, mas tinha também um grupo americano que também estava trabalhando naquela tecnologia. Então a gente vê que o conhecimento ele vem sendo trazido em vários. A partir do momento que a espiritualidade fala, agora é a hora daquilo florescer. Não é só uma pessoa que vai ser detentora daquele tipo de coisa. Ela começa a ser estudada, ela começa a ser conhecida, ela começa a ser trabalhada por diversos lugares. Vamos parar para pensar no Espiritismo. Como se deu a vinda do Espiritismo para o mundo? Né? Os espíritos falando em diversas localidades do mundo, em grupos sérios, em todos os ambientes, aos quais foram sendo compreendidos e aquela mensagem foi sendo absorvida, comparada e viu-se que aquilo lá era uma nova realidade, novas explicações, conceitos que estavam sendo cruzados e falavam, olha, o Fernando falou aquilo lá nos Estados Unidos, o seu Ferrari lá na França falou aquilo lá, o Mário no Brasil falou a mesma coisa, com palavras diferentes, mas trazendo o mesmo sentido. Então essa é uma verdade. Então o que ele coloca? As coisas vão sendo trazidas, vão sendo descobertas, nada foi feito para ficar na mão de uma só pessoa, enterrado no conhecimento de um só indivíduo. É a mesma coisa que a gente chegar aqui no centro e falar, olha, o Centro Espírita Irmã Anastácia tem uma revelação e só a gente é detentor disso. O que a gente tem que fazer? Falar, fique esperto, porque muito possivelmente está errado. Tudo bem, pode ser que aqui trabalhou aquela causa pela primeira vez, mas muito possivelmente outros lugares estão também começando a compreender ou trabalhar, ou quem sabe a partir daquela primeira pessoa que lá vai sendo disseminado. Mas se uma pessoa fala, só eu sei, só eu sou detentor disso e só vai ficar comigo, então a gente tem que tomar um grande cuidado, né? E o conhecimento é dessa maneira. Aproximando-se de seus discípulos, disseram-lhe, por que ele fala em parábolas? E respondendo, lhes disse. Então, os discípulos conversando com Jesus, né? Por que o Senhor fala por parábolas, né? Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. O que ele falou para os discípulos? Olha, vocês já têm um conhecimento diferente, vocês estão aqui em contato comigo, João Batista já deu uma explicação para vocês, muitos de vocês são estudiosos da lei, né? Vocês conhecem ali os ensinos de Moisés e agora estão caminhando comigo e já têm uma capacidade de entender, né? Então eu posso com vocês falar de um jeito, mas com a grande maioria das pessoas não posso falar o que eu falo em particular para vocês. Então ele fala aqui, né? Eu falo por parábolas porque eu poderia falar abertamente algumas coisas, mas não a todos, né? Falo-lhes por parábolas porque veem sem ver, ouvem sem ouvir e nem entender. Então é aquela pessoa que está ouvindo, mas não está compreendendo. Está enxergando, mas não está conseguindo visualizar aquilo e compreender o que está se passando, né? E é neles que se cumprirá a profecia de Isaías que diz: ouvireis com seus ouvidos, mas não entendereis. Olhareis com vossos olhos, mas não vereis. Porque o coração deste povo tornou-se insensível e seus ouvidos tornaram-se surdos. E eles fecharam os olhos, por temerem, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, e se convertam, e assim eu os cure.
Mateus capítulo 13, versículo de 10 a 15. Então essa era uma profecia, né, lá de Isaías, que trazia esse sentido das pessoas, né, estarem ouvindo, compreendendo, tendo relação com a mensagem, com a ideia, mas sem capacidade de compreensão. Vamos parar para pensar ali no contexto dos judeus, né? Se a gente parar para pensar, a ideia, né? A revelação mosaica foi ali para os hebreus, né? Deus, através da espiritualidade de Jesus, dos espíritos amigos, trouxeram ali os 10 mandamentos para Moisés, compilou no meio dos hebreus, aquilo ficou, né, como sendo o estandarte dos judeus ali, mas eles continuaram a praticar tudo aquilo de maneira ritual, né? Veio a mensagem de Jesus, porque aquele povo já estava mais preparado por já ter tido essa preparação, né? Mas eles não, mesmo assim, não conseguiram absorver tudo aquilo. Então, o que ele fala? Olha, vocês estão recebendo, estão tendo acesso, tá? Jesus está no meio de vocês aí e vocês não conseguem captar a mensagem. Vocês não conseguem interiorizar tudo isso e colocar isso em prática, porque ainda estão, quem sabe, insensíveis, como foi colocado aqui, né? Não conseguiram, não têm essa capacidade já de praticar o que está sendo proposto, né? Então, admiravam-se ouvir Jesus, que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire, ao passo que ele mesmo constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Então, nós estamos num capítulo que está falando o quê? Não coloca a luz embaixo do balde, né? Mas Jesus falava por parábolas. Nós estamos aqui há 2024 anos depois de Jesus, nós estamos tentando compreender o que ele falou. Tirar a luz mais alta. Nós estamos tentando pôr a luz lá em cima para a nossa compreensão. Não é um contrassenso aqui? Não fica fora. Né? Você fala, mas se Jesus fala que tem que colocar tudo à disposição, por que ele falava por parábolas? Por que ele colocava as coisas de maneira não compreensível? O que vocês acham? Por que Jesus, em vez de falar, gente, olha, só um segundinho, vamos explicar para vocês e colocar em pratos limpos agora. O que Moisés falou lá para trás, a parte dos mandamentos está certa, mas não é assim. Não é assim que funciona. Está tudo errado essa parte ritual, não é vocês fazendo as práticas de lavagem, de vestimenta, de sacrifício que vocês vão conseguir chegar até os céus. Para isso vocês vão ter que fazer assim, 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 assado. O processo funciona da seguinte maneira: você reencarna, aí você vai passar aqui um período tentando acertar tudo isso, tentando fazer melhor, vocês estão cercados por aquele... Imagine Jesus lá naquela época trazendo essas informações. Será que as pessoas iam compreender? Se já colocaram na cruz, imagina que não teria... Ele só falando, ama, né? Vocês precisam amar, fazer ao outro o que gostariam. Ele não fugiu de nada do que já estava sendo escrito ali. Ele não falou nada de muito diferente. Ele mesmo disse, né? Eu não vim destruir a lei. E parábolas naquela época era normal porque a maioria, todo mundo era analfabeto, né? Nem todo mundo tinha... Eram contadas as coisas, né? A tradição ali, o Antigo Testamento, eles eram passados de boca a boca. Poucos deles eles sabiam escrever. Então, aqueles que sabiam escrever normalmente eram os doutores da lei e os escribas, que eram a elite ali daquela sociedade. Mas o grande vulgo, a população, não sabia escrever. Então, eles passavam aquilo como uma tradição oral, né? Só que Jesus falou, não vim destruir tudo que vocês prezam, mas eu vim dar uma complementada, né? Eu vim trazer o sentido verdadeiro de tudo isso. E aí Jesus vem explicar, né? Olha, não é aquilo que entra na boca do indivíduo que o suja, que o mancha, e sim aquilo que sai do seu coração, né? Vem falar da humildade, do amor, da caridade, o verdadeiro sentido de tudo, né? Só que as pessoas ainda não estavam prontas, que a Regina falou. O que fizeram com ele? Mataram ele. Crucificaram ele por quê? Porque ele ia contra aquilo que eles acreditavam. Vamos parar para pensar. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de ler o livro Paulo Estevão ou conhecer um pouco sobre a vida de Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, né?
Então ele era um indivíduo cumpridor da lei, ele era o doutor da lei e ele era fervoroso, né? Ele tinha fé em Deus, ele seguia rigorosamente as leis mosaicas, aquilo que os judeus pregavam. Mas ele tinha uma compreensão daquilo segundo o seu entendimento, segundo aquilo que foi passado para ele, segundo aquilo que ele achava o certo. Eles não tinham ainda compreensão do que era a verdade, do que era Jesus, de quem era Jesus. Então eles achavam que aquele grupo, né, liderado por um carpinteiro, eles estavam manchando tudo aquilo que Moisés, que os judeus acreditavam, né? Eles necessitavam fazer a lei, vamos dizer assim, ser forte. Eles precisavam exterminar aquele grupo que colocava em risco algo tão importante para eles, que era o Antigo Testamento, que eram as leis, que eram os profetas, que era a lei mosaica ali. Então ele combatia os cristãos, até que ele, por, vamos dizer assim, intermédio de Jesus mesmo, pelos os irmãos que o cercavam, pela missão que ele tinha, vão gerando algumas situações que ele acaba por se despertar, ele acaba por cair em si, né? Ele fica cego, ele ouve a voz de Jesus, e ele já estava ali meio que balançado por alguns acontecimentos que estavam sucedendo na vida dele, a morte de Abigail, que era a noiva dele, e assim por diante, e todos eles já convertidos para Jesus e trazendo aquela mensagem de amor, de resignação, de aceitação. Então aí, a partir de tudo aquilo, ele veio a se converter, se transformar. E aí começa a ressignificar tudo aquilo. Ele vai estudar tudo novamente, pegar todo aquele conceito que ele já tinha estudado das leis, e agora colocando Jesus, e aí, depois de um certo tempo de vamos dizer assim, de maturação de tudo aquilo dentro dele, aí ele sai para divulgar. Então, se a gente parar para pensar, o entendimento deles era diferente. Não é porque eles estavam ali querendo fazer o mal, mas eles não tinham capacidade ainda para compreender. Alguns tinham a maldade em si, mas muitos não tinham compreensão. Então Jesus falou por parábolas, por quê? Porque ele precisava passar uma mensagem, mas aquela mensagem ela não seria compreendida por muitos. Então, ele chegava aqui no nosso meio, havia um pescador, um agricultor, um doutor da lei, uma criança, um médico, um carpinteiro. Então ele falava, olha, vamos jogar uma semente, e aí, se a gente cuidar da semente, se a gente regar a semente, pode ser que a semente caia num chão duro e ali vem a chuva e o vento e leve ela, mas se aquele chão ele for, né, um chão já preparado e for cultivado, ela vai florescer, vai gerar bons frutos e assim por diante. Então cada um iria compreender aquela mensagem e conseguir extrair daquela mensagem um X de conteúdo segundo a sua capacidade, segundo a sua compreensão. Então hoje, 2000 anos depois, nós estamos aqui através do Espiritismo, o Espiritismo nos dando ferramentas para ainda mais conseguirmos extrair um pouco mais de noção. E podemos ter a certeza que se daqui 20 anos a gente ler a mesma passagem, nós vamos conseguir tirar um pouquinho a mais dela. E é o que o Espiritismo fez também. Igual Jesus, ele falou, olha, eu não vim destruir nada, eu não vim destruir o que Moisés e os profetas trouxeram. Nós não viemos destruir nada do que aquilo que Jesus trouxe. Pelo contrário, viemos só dar um pouquinho mais de ferramentas para vocês conseguirem compreender aquilo que em outro momento vocês não tinham maturidade para entender. E agora, no momento posterior, se a gente parar para pensar que o tempo ele é mais ou menos proporcional a nosso crescimento intelectual e moral, né? Então 2000 anos depois, nós temos como conclusão que estamos melhorados, né? Porque é uma lei do progresso. Então 2000 anos após, reencarnações e reencarnações após, estamos aqui novamente com uma nova capacidade de entrar em contato com a lei, com os profetas, com Jesus e agora com o Espiritismo e extrair disso outras lições. E aí nós podemos ler a mesma historinha da plantinha, da sementinha, do cuidado do solo e entender um pouco mais. Então por isso ele falava por parábolas. Não é que ele queria
colocar as coisas embaixo do balde. Não. Vocês ainda não têm olho para enxergar, porque se eu soltar a luz, eu vou cegar todo mundo. Imagina se a gente está lá no escuro, o cara pega um farolete pá, no seu olho, ele cega. Era Jesus. Ele tinha toda a luz, mas ele não podia acender de uma vez. Tem que ir acendendo aos pouquinhos para a gente ir se adaptando e compreendendo, com nossos olhos conseguir enxergar à medida que a coisa vai se desdobrando na nossa frente. Alguém quer falar alguma coisa? Antes de eu continuar um pouquinho, porque isso aqui é o começo, só para a gente entender o que ele está querendo dizer. Dá para entender esse sentido de Jesus? Dá para a gente consegue... Hoje a gente tem capacidade para entender, porque, nossa, mas Jesus podia ter falado, né? Jesus podia ter falado de maneira mais clara, né? Ó, é assim, assim, assim. Você imagina se ele falasse lá, ó, não é ressurreição. Os caras nem sabiam o que era ressurreição. Imagina ele falar assim, não tem nada a ver esse negócio de ressurreição. É reencarnação. Olha o equívoco que a gente tem. Olha, o espiritismo está errado, porque a reencarnação foi abolida lá na Bíblia. Nada a ver. Reencarnação é um termo inventado por Kardec, 1800 anos depois de Jesus. Falou, olha, é uma nova coisa, é um novo sentido. Ah, mas a ressurreição pode ser certa, desde que você entenda o que é a ressurreição. Mas a ressurreição de morrer e voltar naquele corpo não existe. Jesus não podia falar isso. Eles não tinham entendimento, eles não sabiam como funcionava, eles não entendiam o processo. Então Jesus voltou e falou, ó, voltei, está aqui, ó. Matei a morte. Ah, mas Jesus ressuscitou. É o que eles podiam saber, é o que eles tinham capacidade naquele momento para compreender. E Jesus não quis ali, falou, ó, isso não é assim que funciona, eu reencarnei, eu estou materializado, é assim, o ectoplasma que é doado pelo médium, pelo ambiente. Não, Jesus estava ali para passar o conceito. Aquilo que as pessoas estavam prontas naquele momento. E não estavam tão prontos assim para ter olhos de ver, ouvidos de enxergar e essa sensibilidade para compreender. Assim, se por um lado, e devido à sua previdente sabedoria, a providência... Aqui, peraí. Acho que eu pulei mais para baixo já, né? Aqui. O ser humano... Falo-lhes por parábolas, porque eles não têm condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Tudo que lhes dissesse seria inútil no momento. Mas direi a vós, porque a vós foi dado compreender esses mistérios. Ele falando com os discípulos dele, né? Portanto, ele agia com o povo como se fosse com as crianças, cujas ideias ainda não são desenvolvidas. Então ele falava, ó, com vocês que já estão um pouquinho mais, vocês são adolescentes, dá para conversar de um jeito. Agora, com as crianças, a gente tem que falar de outra forma, né? Assim, ele indica o verdadeiro sentido da máxima. Não é preciso colocar a lâmpada debaixo do alqueire, mas no candelabro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Isso não significa que é necessário revelar imprudentemente todas as coisas. Ao contrário, todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido. Pois, para algumas pessoas, uma luz muito viva ofusca-as, sem esclarecer. O ser humano em geral é como cada homem individualmente. As gerações têm sua infância, juventude e idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, e o grão semeado fora da estação não frutifica. Mas o que a prudência momentaneamente ordena que se cale, cedo ou tarde deve ser descoberto. Porque, alcançado um certo grau de desenvolvimento, os homens buscam por si mesmos a luz viva. A obscuridade, então, lhes pesa. Como Deus lhes deu a inteligência para compreenderem e para guiarem-se nas coisas da terra e do céu, eles querem tornar sua fé racional. Então, não mais é necessário pôr a lâmpada debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Olha que interessante então que ele traz para nós. Naquele momento, né, foi necessário se colocar a informação velada, né, meio a meia luz ali, né? Vamos dar uma ofuscadinha, né? Por quê? Porque ela ia
brilhar demais aos nossos olhos e a gente não conseguiria ver. Porque nós não tínhamos capacidade para compreender naquele momento. Então, ele está falando, não é que, né, Jesus ocultou, ele escondeu a mensagem, não. Ele só foi soltando gradualmente. Então, nós temos a capacidade, a inteligência, os recursos para ir hoje, né, descortinando tudo isso que foi colocado de maneira velada. Por quê? À medida que nós vamos se desenvolvendo, nós vamos ter novas capacidades. É igual falar para uma criança, falar, viu, vem aqui, 2 aninhos, toma uma faca afiada aqui, corta um legume para a mamãe, vai arrancar a ponta do dedo, não vai? Tem capacidade naquele momento para fazer aquilo? Não tem. Muita ferramenta na mão de uma pessoa despreparada, sem capacitação, é motivo de queda ao invés de ser uma ferramenta para o desenvolvimento. Então as coisas têm que ir acontecendo gradualmente. Imagine a gente falar, olha, as nossas crianças são tão mais inteligentes hoje, né? Então vamos tirar toda a parte da alfabetização e já vamos pôr elas na faculdade. Senta aqui, moçada. Equação, física, elas vão aprender alguma coisa? Vai chegar lá e não vai saber nada. Não tem capacidade intelectual para absorver aquilo que está sendo dado. Então é você dar um monte de coisas certas, né? Mas imagina você vai falar, olha, eu vou ensinar aqui, Mário, que tem 5 anos, vou te mostrar aqui a fórmula de Newton para desenvolver não sei o que lá. Ele vai falar, não estou entendendo nada do que você está falando, mas é certo, está aqui, ó, foi provada essa fórmula. Estou te ensinando como que se calcula a velocidade média, ou a hélice, não sei o que lá. Não, mas não estou entendendo, Augusto. Por que você não está entendendo? Não, é verdade. É assim que funciona. Não entra na minha cabeça, eu não consigo. Por quê? Porque ele ainda não está preparado, ele não teve a base para conseguir hoje compreender aquilo. Então, é igual. Amém? Jesus não podia abrir tudo ali, a gente não tinha, não está pronto para compreender toda a mensagem. Então, hoje, se a gente parar para pensar, mesmo na nossa encarnação, quantas e quantas vezes nós tivemos chamamentos, oportunidade de ir para uma religião, oportunidade de mudança, de transformação, mas a gente falou, não estava pronto ainda. Eu tive que passar por muitas e muitas situações na minha vida para hoje a gente estar aqui junto, sentado, conversando sobre Jesus, estar aqui num dia que poderia estar em casa, descansando, festejando, e sei lá fazendo o quê, mas nós estamos aqui buscando conhecimento, buscando a parte espiritual. Por quê? Porque hoje nós já estamos mais preparados e capacitados e compreendendo aquilo que nós estamos buscando aqui. Mas se fosse há 10 anos atrás, eu falei, que nada, eu ia estar lá no centro, uma hora dessa, eu ia estar conversando de Jesus, eu ia estar deixando de fazer algumas coisas que eu deixo hoje, eu ia estar entendendo algumas coisas que eu busco mudar e transformar. O que vocês acham disso? Mesmo já dentro dessa encarnação, olha quantas mudanças nós fizemos e que foi necessário tempo e aprendizado, maturidade, entendimento para que a gente busque e faça de boa vontade certas coisas. Imaginemos ao longo de milênios, né? 2000 anos, o tanto de progresso que a gente fez para poder estar hoje recebendo novas informações. Então lá, né, 5.000 anos atrás, não sei, alguém sabe quantos mil anos atrás veio a mensagem de Moisés? Eu não lembro certo, mas vamos falar, 5.000 anos atrás veio lá e falou, 10 tópicos aí para vocês, para nortear a vida de vocês. A maioria era tudo, não faça isso, né? Não adulterar, não matar, não roubar, né? Só tinha lá o amar a Deus sobre todas as coisas, né? Que era uma frase positiva. O resto era tudo, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Por quê? Nós não fizemos e encarnamos de novo. Então, continuamos não fazendo. Né? Se a gente seguisse lá, não precisava de nada daquilo de hoje, né? Lá fala tudo, né? Ama o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como si mesmo. Resume todas as nossas necessidades, mas a gente não entendeu. Então, de tempo em tempo vem novas propostas, né? Complementos, entendimento diferenciado. Nada, né? A lei nunca foi destruída. Os 10 mandamentos vão valer a eternidade afora.
aqueles 10 mandamentos lá que foi dado a Moisés, nunca vai se tornar obsoleto. Por quê? Porque são verdades de Deus. Você fala, matar vai ser em algum momento da humanidade certo? Perante Deus? Não. Roubar, adulterar, né? Não honrar pai e mãe, isso aí nunca vai ser certo, moralmente. Agora, se a gente parar para pensar, né? Por que eu preciso honrar pai e mãe? Por que matar não é certo? Aí, Jesus explica, os Espíritos vêm trazer para nós. Olha, se você matar o coleguinha, além de você estar gerando uma dívida, porque você está indo contra a lei de Deus, você está criando um desafeto. E não é porque você matou o corpo que você matou o espírito, porque o espírito não morre. Então aquele indivíduo que você matou, ele vai continuar odiando você, tendo raiva de você, querendo se vingar de você, então ali você cria um desafeto. E a partir disso, vocês vão se tornando, né? Ou aquele indivíduo vai te perseguir, vai buscar um revide, vai querer cobrar aquele acontecimento, e você vai criar um inimigo, e vai ter uma necessidade de reparação. E todo desvio que nós temos da luz de Deus, do caminho de Deus, de Jesus, ali, das leis divinas, necessita de ser consertado. Então vocês vão um dia se reencontrar. Então o Espiritismo explica por que a gente não deve matar, por que não deve roubar, por que não deve adulterar. Então hoje nós temos o embasamento de falar, é assim que acontece. Então não é mais só porque não deve matar. É por que eu não devo matar? A pessoa me ameaçou, a pessoa me roubou, a pessoa fez tal coisa comigo, por que eu não tenho direito de matá-la? Eu estou eliminando o mal da sociedade. Aí vem todo o resto, né? Que às vezes aquele indivíduo que ainda não está no caminho do bem, ele também, como nós, está aqui para aprender. Ele é um irmão, um dia ele vai se tornar bom. Às vezes, numa outra oportunidade, numa outra ocasião, nós também fizemos mal para ele, e aquilo está ali sendo protelado, porque se alguém tivesse perdoado, a conversa era diferente, mas nós não temos entendimento da coisa toda, e agora nós estamos tendo capacidade de compreender. E quando a gente entende, é mais fácil de fazer. Então hoje, além de tudo isso, nós temos mais uma ferramenta, que é a razão, né? Que veio para fortalecer a nossa fé, nos dá condição de entender e fazer. Então hoje eu compreendo o processo, então eu tenho maiores capacidades para conseguir realizar isso, né? Então é isso que ele traz para nós. Cada vez mais a luz vai ascendendo, então vai sendo colocada à disposição de todos. Na verdade, acho que a gente vai se capacitando para enxergar a luz, né? A luz está à nossa disposição, mas nós não temos olhos de ver, né? Ouvidos de ouvir tudo isso. O fato é que corre o risco dele vir como sogra. Hã? Corre o risco dele vir como sogra. Então, tem essa Marcelo, pode ser que venha como sogra, né? Que está dentro do seu convívio, você vai ter que engolir de um jeito ou de outro, senão a coisa não vai dar boa, né? Então essa é uma situação. A gente entende hoje que o Espiritismo ele nos dá a visão de como funciona, né? Nós temos algumas necessidades reparatórias e os indivíduos que vão sendo colocados ao nosso entorno são aqueles que nós precisamos se reajustar, ou quem sabe estar ali ao nosso lado para nos auxiliar na nossa jornada, né? Mas muitas vezes são essas dificuldades ou indivíduos difíceis que são postos ao nosso entorno, né? Que muitas vezes são esses nossos adversários de outro momento, né? Que agora vêm para, não é cobrar a conta, né? Mas para ajustar os ponteiros ali, né? Então, através do amor, da compreensão, da tolerância, né? E de outras situações, nós vamos ter que acertar aquilo que fizemos de equívocos, né? Em outros tempos, né? Então aqui, né, tem mais um tanto de informações sobre esse tópico, e aí ele continua os capítulos. Vou trazer mais um pedacinho aqui, a gente tem 5 minutos. Alguém quer comentar alguma coisa ou podemos seguir? Então eu vou ler mais um pedaço aqui. Assim, se por um lado, e devido à sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradativamente, por outro lado, ela sempre as revela
à medida que a humanidade está madura para recebê-las. Então, estou vendo que a população do planeta Terra já está no ponto para a gente revelar uma nova verdade. Lembra que o Espiritismo ele falou, nós não trouxemos tudo. Tem algumas coisas lá, algumas perguntas do Livro dos Espíritos que os Espíritos respondem assim para nós, olha, vocês ainda não têm capacidade de compreender. Mas nós vamos dar uma noção para vocês. Eles não deixam a gente sem nada. Né? Quantas vezes na própria irmã Anastácia não fala para nós, filho, eu prefiro não responder para vocês agora. Por quê? A gente não está pronto para ouvir. Ainda não é tempo, nós não vamos compreender. Às vezes vai embaralhar, confundir, fazer mais mal do que bem se a gente tiver acesso a algumas informações. Então a espiritualidade, ela não soltou tudo que podia. Você acha que o Espiritismo já trouxe toda a verdade? Não, o Espiritismo trouxe parcialmente a verdade à medida que nós temos capacidade de compreendê-la. Com certeza, em outro momento, vão vir obras complementares, vão vir novas tecnologias, vão vir novos estudos, métodos, trabalhos que vão trazer um pouquinho além do que nós compreendemos hoje. Então ele diz aqui, mantém-nas reservadas, mas não debaixo do quê? Está reservado, está ali. Mas vai aumentando a luz à medida que vocês vão tendo olhos mais resistentes para enxergar, né? No entanto, e na maior parte do tempo, os homens que as possuem só as ocultam do povo para assim poder dominá-lo. Né? Então, muitas vezes, se alguém tem alguma capacidade aumentada, nós não seguramos por não querer que os outros, vamos dizer assim, eles não podem, né? Eles não têm capacidade de compreender, não, mas a gente segura para nós por conta do egoísmo ainda, né? Para querer dominar, para querer, eu descobrir a cura de determinada doença, o quanto de dinheiro eu consigo fazer com ela. A gente não pensa em quantas pessoas eu posso curar, mas, nossa, eu vou patentear isso aqui, porque aqui eu acertei minha vida, né? A partir desse medicamento aqui eu vou nunca mais precisar trabalhar, né? São eles, na verdade, que escondem a luz debaixo do quê? Assim, todas as religiões têm seus mistérios, sobre os quais elas proíbem as investigações. Mas, enquanto essas religiões ficavam para trás, a ciência e a inteligência marcharam e rasgaram o véu misterioso. O vulgo tornou-se adulto e quis penetrar a fundo nas coisas, e então rejeitou manter a fé ante o que era contrário à observação. Ele está falando, muitas vezes as próprias religiões seguraram algumas verdades. Elas já estavam colocadas à nossa disposição, mas como ferramenta de dominação, vamos mantê-las quietinhas ali, né? Só que as pessoas, né, elas não estão contentes, saciadas com aquilo que é porque é. Então, às vezes, nós precisamos, não faz sentido. Para mim não está suficiente somente dessa maneira. Então, eu vou buscar uma outra coisa, eu vou estudar uma nova perspectiva, eu vou compreender. Quantos de nós viemos para o Espiritismo porque as nossas antigas crenças já não eram suficientes, já não respondiam mais às nossas dúvidas, já não faziam aquilo que o nosso entendimento tinha como uma verdade, aquilo satisfazer. Eu, por exemplo, chegou um momento que eu estava descrente de tudo, porque você falava, nossa, não faz sentido, não tem base. Você fala, Adão e Eva. Adão tirou a costela, criou Eva come do fruto, e eles são expulsos do paraíso, aí tem o filho Caim e Abel, Caim mata Abel, e vai e se casa. Mas se era só dois, era um, virou dois, aí tinha mulher para casar. Aí você fala, não, é assim, porque é assim. Você fala, não. Aí começamos a falar de Jesus. Eu falo, Jesus, cadê uma outra historinha? Porque se tinha a historinha do Adão e Eva, Jesus também. Daí eu comecei a não acreditar nem em Jesus. Aí com o Espiritismo a gente vem entender que Adão e Eva não é mais a historinha, é uma parábola, é uma imagem representando coisas maiores do que só um casal ali. Né? A gente veio entender quem foi Jesus realmente, a grandiosidade desse espírito que é diferente de todos os demais, né? E a gente vai tendo explicações que já não fazem mais ser só uma historinha. É uma historinha sem pé nem cabeça. Porque se a gente ficar só no a serpente que falava com a mulher, ele coloca para nós nesse sentido. Né? Então, o vulgo tornou-se adulto, então
quando nós, né, vamos nos capacitando espiritualmente, aquilo já não satisfaz mais. E quis penetrar a fundo nas coisas, e então rejeitou manter a fé ante o que era contrário à observação. O que é isso? Eu estou observando uma coisa, mas a religião fala, isso está errado. Mas como está errado? Se eu estou vendo que está certo. Não faz mais sentido. É aquilo, não, mas é um mistério. Por que mistério? Está revelado, a gente está vendo. É igual falar, ó, se a gente pegar a idade bíblica, né, do mundo. O mundo tem lá 5.000 anos. Mas a ciência está falando que tem 4,5 bilhões de anos. Não, mas foi criado lá por Deus em 7 dias e a Bíblia fala que tem 5.000 anos. E aí a gente vai sentar em cima disso ou vai ver que a ciência já mostrou que tem bilhões de anos? A gente não pode mais se contentar somente com porque está sendo provado. O que Kardec falou? O Espiritismo ele vem aí para trazer uma mensagem para vocês, mas se um dia a ciência falar que está errado o que o Espiritismo está falando, se provar que está errado, fica com a ciência. Pode ser que nós nos equivocamos, né? A gente ainda não viu esses equívocos, mas ele deixa em aberto. Se um dia a ciência provar o contrário, fica com a ciência. Então é isso que está sendo trazido para nós. Não se pode cultivar mistérios absolutos e Jesus é verdadeiro quando diz que nada há de secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto um dia será descoberto. E o que o homem ainda não pode compreender na Terra, ser-lhe-á gradativamente desvelado nos mundos mais avançados. Nem aqui ainda, né? Aqui um dia, né? Mas quem sabe, para nós, se quisermos, é bom a gente se elevar e a gente vai ter acesso o quanto antes, né? Nos mundos mais avançados, quando estiver purificado. Aqui na Terra ele ainda está sob uma névoa. Porque a Terra ainda é um ambiente de névoa, é um ambiente de espíritos imperfeitos, né? Então, para fechar esse item aqui, ainda tem mais 2 tópicos, mas isso aqui fica de lição de casa para nós, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Nosso tempo aqui já fechou. Só complementar que ele falava, né? Sua fé te curou, mas vá, não peques mais, porque coisas piores poderão te acontecer. Ele só dava um recado porque ele sabia que se a pessoa não mudasse a atitude dela, ia acontecer de novo ou ia acontecer pior, né? Ele poderia falar, não erra porque senão você vai acontecer isso, né? Não dava, eles não entendiam, né? Imagina se falar para aquelas pessoas doentes, olha, vocês estão vindo assim, meus irmãos, porque numa outra vida vocês fizeram algo que... Imagina o tanto de conceito que tinha que Jesus trazer, né? Naquele momento. Então ele falava, aproveita aí que você foi curado, mas não peca mais, né? Não continua errando, porque senão vai ficar assim de novo, ou até pior que isso, né? Então ali ele trazia a ideia, mas ele não tinha como ainda trazer tudo o que regia aquela situação, né? Então ele está sendo escrutinado para nós gradativamente, né? Cabe a nós estarmos cada vez mais aptos a compreender, né? Tudo certo, gente? Então nós vamos passar para os passes, né? Pedimos que possam todos continuar em vibração, em prece. Já estamos sendo cuidados com certeza desde já, mas a energia, a vibração, a contribuição de cada um é muito importante para os trabalhos. Boa continuidade a todos.